Olá, público do TV Moeda Viva. Hoje nós estamos aqui no GRAAC e nós vamos conversar com o Dr. Sérgio Petrilli, que é um dos fundadores aqui do local. Dr. Sérgio, como surgiu o GRAAC? Como foi fundado o GRAAC? O nosso grande objetivo nesse hospital é curar a criança com câncer. Quando nós começamos o trabalho, lá em 1991, nós tínhamos muita dificuldade para poder fazer esse tipo de condição de oferecer ao paciente aquilo que ele precisa. O câncer da criança é uma doença curável, em 70% dos casos. Então o GRAAC surgiu com a ideia de apoiar o setor de oncologia, que naquela época estava dentro do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. E a partir desse momento, nós trouxemos uma ideia de Memphis, do Tennessee, que existia uma organização não governamental que captava recursos e injetava numa estrutura que criou um hospital, que podia oferecer para os pacientes medicação adequada, equipamentos adequados. E essa ideia foi reproduzida aqui com a gente. Quanto tempo tem o GRAAC? O GRAAC foi fundado em 1991, né? E em 1998 é que a gente mudou para esse hospital, que o GRAAC conseguiu construir graças à ajuda de muitas pessoas. Nós temos aqui 11 andares, estamos aqui na Rua Botucatu 743, aqui em São Paulo, e conseguimos oferecer tudo aquilo que a gente precisa para os pacientes terem as melhores chances de cura. Então, quantas crianças vocês atendem aqui atualmente? Nós temos mais de 4.000 crianças registradas. Pacientes, são mais de 300 casos novos de crianças com câncer. Você sabe que uma criança tem, em média, 1 ano de tratamento. Então as crianças vêm, ficam perto de 1 ano tratando, pois elas se mantêm em controles e fazem também retornos para poder avaliar se estão em remissão, e parte delas, graças a Deus menos do que 30%, podem recair, a doença pode voltar, e aí eles passam a ser tratadas novamente. E é possível diagnosticar previamente o câncer na criança ou não? A ideia que nós temos hoje é de um diagnóstico precoce do câncer. Quanto mais cedo a gente puder diagnosticar, é melhor para os pacientes. Você vai lidar uma quantidade de doença, uma quantidade de células tumorais menores do que aquele paciente que chega muito avançado. O duro é que a maioria dos cânceres da criança tem sinais e sintomas, como manifestação inicial, muito parecidas com as doenças infantis benignas. Por exemplo, é muito comum você ter um gânglio, uma bolinha assim no pescoço, que às vezes parece só uma íngua de uma infecção amigdaliana, e ali estaria começando um linfoma, que é uma doença grave da criança. Isso é uma coisa palpável. Né? Palpável. Você tem, às vezes, crianças com manchas roxas no corpo, fica palidazinha, branquinha, tem dor nas pernas, perde muito a atividade física, e isso pode ser um dos sintomas de leucemia, mas muitas vezes são confundidas com anemias, com anemias carenciais. Você pode ter barriguinha grande, que muitas vezes são confundidas com germes, com problema de parasitas, vermes intestinais, e na verdade você tem um tumor renal ou um tumor no intestino. A gente tem muitos problemas de crianças com dor de cabeça, e que às vezes são tratadas com problemas de falta de óculos, problemas de enxaqueca, e na verdade tem um tumor no cérebro. Então o que a gente costuma dizer é que não é que tudo é câncer, esses sintomas são muito frequentes na criança, mas o que a gente imagina é que se uma criança tem uma doença benigna, ela procura o médico, é tratada, ela costuma melhorar em 7 a 10 dias. Se isso não ocorrer, a recomendação é que volte ao médico, eventualmente tem que ser feito alguns exames para que a gente tenha certeza que não passou por baixo desse primeiro momento uma doença mais séria. Doutor Sérgio, qual é a estrutura, como é formada a estrutura da GRAAC? Então, o GRAAC é um hospital universitário, né? Um hospital que tem aqui professores da Faculdade de Medicina e tem uma estrutura voltada para tratar especialidade que é multidisciplinar. Então aqui a gente tem os serviços de cirurgia, tem serviços de quimioterapia, tem um serviço de psicologia, enfermagem competente, nutrição, é multidisciplinar. O que é muito interessante é que nesse hospital a gente recebe cerca de 90% dos pacientes são do SUS, né? Sistema Único de Saúde. Então o GRAAC precisa, nessa nossa organização não governamental, ter uma estrutura boa para captar recursos. Então a gente
tem aqui um número muito grande de sócios, nós temos perto de 100 mil sócios que participam dentro do GRAAC. Nós temos um setor de call center que busca doação na casa das pessoas. Nós temos eventos como Aqui Dia Feliz, jantares, e temos várias parcerias. Por exemplo, como Sou Fã de Criança, que é uma marca nova, muito interessante, que o GRAAC está lançando para ser colocado em produtos que hoje podem ser vendidos e com uma marca que é de responsabilidade social. E a ideia é convidar todos da comunidade para que, colaborando com o GRAAC, vai estar colaborando com a chance que nós temos de oferecer o tratamento digno para as nossas crianças. E além assim desse tratamento de cura que é realizado aqui, vocês têm também alguns cuidados paliativos, digamos assim. Como é que funciona? O que são esses cuidados paliativos? O paciente com câncer tem um determinado momento que ele sente dor, ele tem alterações importantes no seu humor, tem alterações na sua alimentação, tem alterações diferentes na área de assistência para essa criança psicológica. Então, o que o grupo tem são estruturas multiprofissionais que atuam para amenizar esse tipo de sintoma. A gente diz hoje que cuidados paliativos não é mais apenas para os pacientes que já estão fora de possibilidade de tratamento, que estão em fase terminal de vida. A gente entende que cuidados paliativos implica o bem-estar do paciente, implica em tentar amenizar as queixas e os sinais e sintomas, por exemplo, de um paciente desde o início, quando chega com um tumor grande e lhe causa muita dor ou dificuldade para alimentação. Cuidar dessa dor desse paciente já faz parte de um cuidado que interfere na evolução do tratamento, interfere na aceitação do paciente em ficar dentro de um hospital recebendo remédio. Então, o que a gente faz muito aqui é a tentativa de amenizar o impacto da doença e o impacto do tratamento sobre o paciente. A gente trabalha com propostas, né? Também. A gente usa remédios para dor, né, basicamente, mas a gente tem vários trabalhos que são feitos dentro da quimioteca. Mas o mais importante é a gente entender que o que a gente considera hoje, que a cura, já não é o suficiente. A gente tem que curar com qualidade de vida, a gente tem que curar com inserção social. Então, um hospital tem um ambiente humanizado, a maneira de lidar com as crianças. Isso se estende à família também da criança. Exatamente. E junto, para completar esse cenário, que no passado a gente perdia 10% dos pacientes, desistiam do tratamento por dificuldades financeiras, dificuldades de ficar em São Paulo. E a gente hoje tem uma casa, chama-se Casa Ronald McDonald, que abriga 30 crianças e as suas famílias, são 30 apartamentos, e fica aqui próximo, na Alameda Uapés com a Jandira, que serve para dar esse suporte social. Então o paciente vem de outros estados, ficam nessa casa e vêm para o hospital fazer o tratamento e voltam para casa. E qualquer criança pode estar participando desse tratamento ou não? Então, nós temos aqui as portas abertas, o hospital atende qualquer tipo de criança. O que aconteceu? Nós temos um maior número de pacientes, como eu expliquei, do SUS, porque esse é um hospital que trabalha dessa maneira. Se você pudesse fazer o hospital render com um número grande de convênios médicos, por exemplo, 40% de pacientes de convênios, completaria o nosso orçamento e a gente estaria equilibrado. Só que a gente, como está sempre cheio, apesar de estar sempre recebendo pacientes, tem um momento que a gente teria que parar de atender pacientes do SUS, para poder deixar entrar os 40% do convênio. E isso não foi a política que a gente decidiu usar. Nós vamos continuar com a porta aberta, atendendo todas as pessoas que chegam, e vamos buscar recursos dessa forma bastante organizada da nossa comunidade, das empresas, das pessoas físicas que nos ajudam. E esse serviço que tem aqui, esse voluntariado maravilhoso, como que funciona? Hoje nós temos mais de 400 voluntários, que são absolutamente úteis. Cada um trabalha em média 4 horas. Então, por outro lado, esse nosso voluntariado, ele é certificado. Então, todas as atuações, por exemplo, de uma senhora que ficou aqui na segunda-feira de manhã por 4 horas,
à tarde, na quinta-feira, na quarta-feira, todo mundo vai estar fazendo de uma forma muito semelhante o trabalho. Então existe uma organização, uma forma muito homogênea de trabalho, e as voluntárias têm inúmeras funções aqui dentro, tem um trabalho fortíssimo, inclusive de representação junto à nossa diretoria. A dona Leia Minjoni, a nossa superintendente do voluntariado, ela tem assento na diretoria, defende muito, e o mais interessante de tudo é que nos países como os Estados Unidos, os grandes defensores das crianças são os pais. Então existem associações de pais que defendem as crianças. Aqui, na verdade, quem defende as crianças e os pais, quem usa como voz ativa para reivindicar por eles, são os voluntários, né? Porque muitas vezes as famílias são mais carentes, não têm tantos recursos, não têm tanto voz ativa, acham que tudo é importante que as pessoas tenham, então, no voluntariado, um ouvido amigo que pode reivindicar por eles, e esse é o grande trabalho que se tem aqui. Profissionais da área da saúde que queiram, porventura, fazer parte desse grupo também pode? Então, o voluntariado a gente está aberto. É um voluntariado que a gente tem uma seleção, aqui é feita uma seleção, e também é muito difícil, muitas vezes, compatibilizar o horário das pessoas, né? Porque as pessoas muitas vezes têm uma vontade, mas nem sempre tem um horário que é o horário pico e o horário onde o hospital realmente precisa. Mas compatibilizando tudo isso, não há nenhum impedimento, é muito importante. E assim, as pessoas que queiram contribuir, como é que elas devem proceder? Então, nós temos um site, né, que é o www.graac.org.br, que é um site que é bastante conhecido hoje em dia. Tem um telefone também que pode ser acessado, 5908-9100. As pessoas podem vir conhecer o hospital, podem entender que aqui é uma entidade absolutamente fácil de achar e, evidentemente, funciona dedicado às crianças 24 horas. E a ideia é que a gente possa realmente mostrar para as pessoas que tenham interesse em ajudar. O GRAAC se coloca como uma entidade que gostaria muito que as pessoas tivessem certeza que cada real que é doado é muito bem utilizado, é transparente, os médicos trabalham no limite do conhecimento. Hoje nós temos todas as medicações necessárias para tratar os nossos pacientes, fazemos cirurgias muito complexas, fazemos transplante de medula, e a ideia é que seja sempre uma situação onde o Brasil hoje possa contar para que cada vez mais a gente possa garantir para os nossos brasileiros que eles, se tiverem ainda que morrer porque existe uma doença muito séria, infelizmente ainda 20% a 30% dos casos a gente não consegue curar, essas crianças vão morrer como morreriam em Nova York, ou morreriam em Paris, não porque elas são brasileiras, não porque falta remédio, não porque falta assistência, não porque teria condições piores para a luta. Então esse é o grande mote, essa é a grande vontade. Esse seria o grande desafio. Aqui. Esse é o grande desafio que a gente tem enfrentado, e eu gostaria de dizer que nós estamos muito felizes assim, com a sociedade brasileira. A gente tem conseguido muitas pessoas dispostas a nos ajudar, a montar, participar como parceiras, de uma forma diferente de achar a coitadinha das crianças. A gente acha que as crianças têm direitos de receber essa ajuda, e a nossa luta é por resgatar o direito da criança nossa receber aquilo que ela merece, aquilo que ela tem direito. E é assim que a gente pensa o nosso grupo todo aqui do GRAAC. Bom, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Realmente a gente vai ter a oportunidade de conhecer melhor através das nossas imagens. E aqui, inclusive, nós temos um folheto, né, explicativo. Aqui são as crianças que participam, uma das crianças. E o empresário que queira participar, por favor,
Dr. Sérgio, obrigada e até o próximo programa.